voltou para aqui, tem medo. É gol! Fala pessoal, beleza? Na verdade eu queria trocar uma ideia com vocês aí sobre a matéria bem escrita pelo repórter Igor Siqueira do UOL. Tá aqui o link na descrição deste vídeo, né? Sobre o lobby, né? Que é feito por Jorge Jesus para que ele assuma a seleção brasileira. E é isso que você entendeu. Esse lobby não parte de setores da imprensa, nada disso, né? Quando o Diário Record publica lá que o Júlio César foi um emissário da CBF, que foi conversar com o Jorge Jesus para que ele atue e seja o futuro técnico da seleção brasileira, não é o Júlio César que planta essa notícia, é o staff do próprio Jorge Jesus, né? Porque o Jorge Jesus, inclusive, deu uma entrevista ao canal Sport TV de Portugal falando isso, falando abertamente. Quem não gostaria de treinar a seleção brasileira só se estivesse treinando o Barcelona ou o Real Madrid? O Jorge Jesus funciona dessa forma, gente. Eu sempre falei sobre isso. Ele é um técnico que faz lobby. Ué, como é que foi a história daquela viagem dele ao Brasil quando o Flamengo era treinado pelo Paulo Souza ainda no ano passado? Né? Ele teve até o Renato Maurício Prado, deu furo para mim, já falei isso para ele, né? Um grande furo ao fazer aquela entrevista com o Jorge Jesus, em que ele fala abertamente na entrevista sobre o desejo de dirigir o Flamengo, apontando ali problemas do Flamengo, do Jorge Jesus. Ora, gente, o que é isso? O Jorge Jesus sabe fazer o marketing pessoal dele, né? Quando ele vem assumir o Flamengo, né, ele faz um tour ali por vários clubes do futebol brasileiro, o Atlético Mineiro, inclusive, porque ele queria dirigir um clube no futebol brasileiro, calhou de ser o Flamengo, né? E de fato, gente, assim, as pessoas confundem as coisas. Eu acho o Jorge Jesus um puta técnico. Ninguém fez o que o Jorge Jesus fez no Flamengo. Ninguém, nenhum desses técnicos estrangeiros. Pode pegar Abel Ferreira e outros técnicos todos aí, Jorge Sampaoli, ninguém fez o que o Jorge Jesus fez no Flamengo. Agora, é inegável a história que ele é muito bom de conversa. Ele consegue aquilo que ele quer, de um jeito ou de outro. Lembrem-se da forma como ele deixou o Flamengo para dirigir o Benfica. Ali, inclusive, foi uma relação ganha-ganha, porque o então presidente Luiz Felipe Vieira, do Benfica, que acabou preso, era candidato à reeleição e, dessa forma, usou o Jorge Jesus, que conta com a antipatia de vários benfiquistas e já contava naquela ocasião, não é só agora, não, já contava naquela ocasião por ter trocado o Benfica pelo arquirrival Sporting. Muitos benfiquistas não aturam essa traição do Jorge Jesus, entre aspas. Então o que acontece na CBF, e essa matéria foi, até checamos isso e tal, e confirmamos, é que gera mais do que um incômodo na alta cúpula da CBF, na persona, claro, do seu presidente Edinaldo Rodrigues. Gera irritação desse lobby que é feito para que o Jorge Jesus... Quem toca isso? O staff do próprio técnico, gente. O staff do próprio técnico. O Jorge Jesus sempre funcionou dessa forma, tentando, do jeito dele ali, conseguir uma brecha na CBF ou nos clubes que o interessam. É, infelizmente, assim que o Jorge Jesus trabalha. Eu não estou falando aqui que ele seja um mau técnico. Eu repito, é o melhor técnico que eu vi dirigindo o Flamengo. Gostaria muito que o Flamengo voltasse a jogar aquele futebol de 2019 sob a batuta dele, Jorge Jesus. Acho que seria um técnico espetacular, um retorno triunfante dele ao Flamengo, aquela coisa toda. Mas fato é que hoje a cabeça do Jorge Jesus está voltada para a seleção brasileira. Já que ele não pode treinar o Real Madrid e o Barcelona, nem de longe ele tem condição de fazer isso, lembre-se que Jorge Jesus não é um técnico que está no primeiro escalão do futebol europeu. E quando a gente fala em primeiro escalão do futebol europeu, você pode questionar assim, pô, Bernardo, por que você não fala em primeiro escalão do futebol mundial? Ora, porque a Europa, e eu não sou eurocentrista não, mas a Europa, nesse momento, evidentemente, é o palco principal, né, do futebol mundial. Então a gente publica este vídeo de forma extraordinária para falar
para você como funciona a história do Jorge Jesus, né? A história do Jorge Jesus é feita em cima de trabalhos muito bons e também de tentativas de se colocar nos lugares onde ele acha mais pertinente naquele momento. O desejo do Jorge Jesus, veja, quando o Jorge Jesus sai de Portugal e vai treinar o Al Hilal na Arábia Saudita e fica sem trabalhar e depois vem ao Flamengo, talvez nem ele mesmo imaginasse que viria a treinar um time como o Benfica, que na cabeça dele é o maior clube de Portugal, e é um dos maiores clubes de Portugal, Benfica, Porto e Sporting, né? São os maiores. Eu acho que o Benfica e o Porto estão em patamares diferentes, em prateleiras diferentes em relação ao Sporting. Nem ele imaginava que pudesse dirigir o Benfica. Quando ele renova com o Flamengo em meio à pandemia, e é bem verdade que a pandemia teve uma influência grande na decisão do Jorge Jesus de deixar o Flamengo e voltar a Portugal, vem o Benfica para cima. Ele falou, opa, peraí, deixa unir aqui o útil ao agradável. Claro que ele estava lá numa situação, eu não vou dizer desgraçada, porque ele ganhava muito bem para isso, e muita gente passou por coisa muito pior do que o Jorge Jesus, mas muito pior mesmo, tá? Mas estava ali numa situação que ele julgava ser incômoda, veio o Benfica, o clube, entre aspas, do coração dele, e ele acaba tomando uma decisão de voltar, ele deixa o Flamengo na mão. Ele acaba deixando o Flamengo na mão para voltar a dirigir o Benfica. Coisa que eu repito, nem ele acreditava. Agora ele está no Fenerbahçe, foi eliminado da Liga Europa, não vai ganhar o Campeonato Turco, só um milagre para ele ganhar o Campeonato Turco. E aí ele começa a se colocar numa situação de, né, que nem o submarino, coloca lá o negocinho lá para fora, né, fala assim, pô, deixa eu começar a observar aqui a situação. Deixa eu ficar de olho. Deixa que, tem uma vaga ali na seleção brasileira, pô, é meu sonho. Ele fez um grande trabalho no Brasil, ele tem o carinho daquela que é a maior torcida disparada do Brasil. Deixa eu ver o que acontece aqui. E aí existe já uma, e tanto que está pautando esse vídeo, claro, uma, eu não diria comoção, mas uma movimentação para comentar a situação do Jorge Jesus, para falar assim, pô, será que esse técnico seria uma boa para a seleção brasileira? Como ele se comportaria? A CBF vê como prioridade absoluta o nome do Ancelotti. Mas se começa um clamor popular, a CBF nunca se furtou em atender os desejos do povo. Né? Foi assim com o João Saldanha em 1969, foi assim com o Falcão em 1990, por motivos que eu vou explicar em vídeos futuros por aqui. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.